Muito bem, gente, nós estamos aí agora mergulhados em um assunto muito importante da história do Brasil, um capítulo muito importante que é a respeito do regime militar do Brasil. É um assunto que sempre volta, né, à baila, sempre volta aos holofotes, né, os holofotes sempre se voltam para esse assunto, especialmente aqui falando em outubro de 2020, quando a gente percebe que é um assunto que ainda está muito presente no contexto midiático, no contexto inclusive do senso comum. Muitos chamam esse período de 1964 a 1985, né, de regime militar, outros intitulam golpe militar, outros intitulam governo militar. Seja qual for qualquer uma dessas expressões, né, nós temos intenções variadas em relação a esse processo. Nós vamos aqui começar, né, a mexer, né, nesse período, a entender, né, esse contexto dentro do âmbito internacional, onde ainda existia a chamada Guerra Fria. Não dá para estudar de maneira recortada a história do Brasil sem estar analisando o contexto da história geral do que estava acontecendo no mundo. Então, no dia 1º de abril de 64, tropas do Exército, sediadas em Minas Gerais, marcham para o Rio de Janeiro. No Congresso Nacional, o cargo de presidente da República era declarado vago, mesmo com a presença de João Goulart em território nacional. O João Goulart, inclusive, estava no sul do país nessa ocasião. Então, nós podemos perceber que o nome golpe, a expressão golpe militar, se refere a essa questão também anticonstitucional, uma vez que o cargo de presidente não poderia ser declarado vago enquanto o presidente, o representante, estivesse em território nacional. Muito bem, o que é que está por trás, ou quais são os elementos constituintes dessa questão do golpe militar? Quais são os aspectos gerais, entre aspas, de sua legitimação? Né? Para a legitimação do golpe, ou seja, para essa aceitação, para que ele fosse aceito como algo, né, que deveria acontecer, foi preciso o apoio de vários setores da sociedade brasileira. Na questão da imprensa, publicava diariamente alertas quanto ao perigo comunista dentro do contexto da Guerra Fria internacional, né, e exigia uma providência dos militares. Outro aspecto importante, representantes de empresas multinacionais, que se dizia que ameaçavam o encerramento de atividades diante da queda dos rendimentos, porque os presidentes finais aí do chamado populismo no Brasil, Jânio Quadros e João Goulart, tomaram algumas medidas nacionais desenvolvimentistas, ou seja, uma economia voltada para o próprio país. E isso acabava se aproximando com tendências socialistas. Um outro detalhe, a classe média urbana com seu discurso também moralista contra a corrupção. E os latifundiários, né, os grandes proprietários de terra que estavam temerosos da coletivização de suas terras, porque o Brasil, caminhando para uma orientação socialista, haveria de acontecer o que houve na China e também na Rússia. As grandes propriedades de terra, os grandes patrimônios, deveriam agora ser confiscados pelo Estado e, de uma certa maneira, redistribuídos entre a população. Então, basicamente, né, dentro da visão tradicional da história do Brasil, esses 4 elementos aí acabam sendo importantes no contexto do golpe militar, ou do assim chamado governo militar ou regime militar. O processo de consolidação do poder militar no Brasil acabou seguindo alguns passos e a gente precisa compreender. Primeiro, houve um afastamento também da vida pública dos políticos, intelectuais, militares, sindicalistas, jornalistas, com algum tipo de aproximação com o governo deposto, que foi o governo de João Goulart, né, o Jango, que inclusive quando Jânio Quadros havia renunciado, o João Goulart estava lá na China comunista, né, e ele foi chamado de lá para poder assumir a presidência do Brasil. E aí nós temos pessoas que se dividem. Há quem diga que ele não tinha nenhuma orientação comunista e há quem diga que sim, ele estava em contato muito forte com os comunistas e algumas de suas propostas se alinhavam muito com as ideias da União Soviética.
e da própria China comunista. Estes expurgos, na verdade, da vida pública, esses afastamentos, né, efetivavam-se a partir dos atos institucionais. E essa expressão é muito importante para a gente compreender. O que são atos institucionais? São decretos, leis que são emitidos diretamente pelo Poder Executivo, sendo que, como nós podemos perceber, é o Poder Legislativo que tem essa atribuição de propor e elaborar leis. Mas no contexto de uma ditadura, né, o Poder Executivo acaba, ou outro poder como o Judiciário, né, que pode emitir decretos, leis, criar leis que não faz parte aí de sua atribuição constitucional. Então esses eram os atos institucionais, decretos, leis, né, que eram emitidos diretamente pelo Poder Executivo. O primeiro, chamado AI-1, ou seja, Ato Institucional de número 1, de 10 de abril de 1964, caçava, é isso mesmo, caçava com 2 S, porque é cassação política, e não caçar animais, né, que seria com C cedilha. Mas essa cassação com 2 S era uma caçada de mandatos parlamentares, né, de governadores e direitos políticos de inúmeros cidadãos. As acusações eram fundamentadas em provas frágeis, segundo a visão tradicional, né, da história do Brasil, que variavam de corrupção, que aparece entre aspas, a participação em grupos comunistas. Então, lembrando, estávamos vivendo nesse período da história do Brasil no contexto internacional da Guerra Fria. De um lado o capitalismo, do outro lado o comunismo. De um lado Estados Unidos, do outro lado a União Soviética. O AI-1 organizou então o modelo de eleição que deveria completar o mandato, né, de Jânio Quadros e João Goulart, que terminaria em 1966, se fosse seguir o curso normal. A fórmula escolhida foi a eleição indireta, ou seja, uma eleição que deveria acontecer pelo Congresso Nacional. Eleição direta é quando o povo, o cidadão, participa da escolha dos seus governantes. Eleição indireta é quando a eleição acontece através de um colegiado, né, eleitoral. Nesse caso aí, através dos parlamentares no Congresso Nacional. Em 11 de abril, então, de 64, o Congresso Nacional elege o Marechal Castelo Branco para o cargo de presidente da República. Ele foi o primeiro presidente do regime militar. No acordo político, a promessa de convocação de uma eleição direta no ano seguinte, mas o mandato do Marechal foi prorrogado até o ano de 1967. E aí nós temos o modelo eleitoral durante a ditadura militar. Em outubro de 65, o que é que acontece? O presidente Castelo Branco assina o AI-2, ou seja, Ato Institucional de número 2, que determinava inclusive a nova organização partidária e eleitoral brasileira, que passava a funcionar da seguinte forma. Como é que aconteceria? O AI-2 determinava o seguinte: o fim do pluripartidarismo, ou seja, vários, partidarismo, pluripartidarismo, vários partidos. E decretou-se o fim do pluripartidarismo e consequente extinção dos partidos criados a partir de 46. E esse é um detalhe muito importante, porque em 46 nós temos lá uma Constituição após o Estado Novo, né, quando Getúlio Vargas acabava liderando como um ditador. A instituição de um sistema agora bipartidário. Então veja, saiu do pluripartidarismo, vários partidos, para o bipartidarismo, ou seja, 2 partidos. Oposição e situação, né, criando os seguintes partidos, né? Os 2 partidos que perduraram durante boa parte do período do regime militar, de 64 a 85, foi o Arena, a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido que deveria apoiar o governo, né, o governo militar, e o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, era o partido de oposição, né, partido que deveria fazer essa oposição aí ao governo dentro do Congresso, né. Nós temos aí essa questão, como foi comentado, do fim das eleições diretas para os cargos de presidente da República e governadores de estados, que seriam eleitos através de um colégio eleitoral formado pelos congressistas e delegados das assembleias legislativas. Era o voto indireto.
Qual foi então o modelo econômico durante a ditadura militar, né? Segundo se afirma, o regime militar ele deveria se aliar dentro do contexto geral, da história geral da Guerra Fria, deveria se aliar aos Estados Unidos. Então nós temos aí uma substituição do modelo econômico nacionalista, que desde Getúlio Vargas defendia esse desenvolvimentismo nacional, ou seja, uma economia voltada para o próprio mercado interno, que estaria levemente, alguns afirmam, fechada para o capital estrangeiro. E o que é que acontece nesse momento? Uma abertura da economia ao capital externo, um incentivo à exportação, certo? A venda para o exterior, e uma desnacionalização do setor mineral. Ou seja, agora a iniciativa privada deveria cuidar desse setor e não mais o Estado. No momento anterior à chamada globalização, ou seja, a transferência de fábricas de um país desenvolvido para outro subdesenvolvido, justificava-se em função da necessidade de reutilização de uma tecnologia superada e busca de mão de obra barata. Então, na verdade, o que é que acontece é que na visão tradicional, não é que se temos aí, que temos desse momento da história do Brasil, é que os militares, o regime militar, acabou se amparando no princípio da atração de capitais internacionais, ok? E aí há quem diga que havia, né, um contrato de risco que na prática quebrou o monopólio da Petrobras na ocasião em relação à manipulação aí do petróleo. Lembrando que a Petrobras, a gigante estatal que existe até hoje, ela foi criada por volta de 54, ainda quando Getúlio Vargas estava no poder. E é importante a gente notar as suas consequências, então, ao longo da história. Bom, nós temos aqui, na questão dos governos militares, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, né, que governou entre 64 e 67, e ele trouxe aí os atos institucionais número 1 e 2 durante o seu governo. Havia uma política externa de apoio aos Estados Unidos, no posicionamento do Brasil no âmbito internacional, uma implantação de uma nova Constituição, certo? Que foi a Constituição aí de 67, que agora deveria agregar, legitimizar, né, as práticas desse governo da ditadura militar, né, agora do regime militar. Então a Constituição de 46 já não servia mais, é importante a gente notar isso. Foi também colocada uma lei de segurança nacional, dentro do contexto da Guerra Fria, de comunistas e capitalistas. Há também uma criação do Serviço Nacional de Informação, a SNI, encarregado da vigilância política, certo? E é importante a gente notar esses conceitos aí dentro desse primeiro presidente, o Castelo Branco. O presidente que vem a seguir também é o Marechal, é o Arthur da Costa e Silva, lembrando que o Castelo Branco ele era considerado moderado, enquanto que o Costa e Silva era considerado da linha dura. Dos 5 presidentes que governaram o Brasil durante o regime militar, alguns eram classificados como linha dura, que é o exemplo de Costa e Silva, que eram mais rígidos em relação ao regime, enquanto que existiam outros que eram considerados moderados. E isso daí acaba trazendo reflexões, né, a respeito aí do período. Bom, na época do Costa e Silva, ele governou entre 67 e 69, ao início da luta armada contra a ditadura. Então vários movimentos, inclusive de guerrilhas, né, acabam surgindo no Brasil. A criação da Frente Ampla, né, o movimento que exigia a redemocratização, reunindo políticos como já consagrados, né, como JK, que era o Juscelino Kubitschek, né, o Jango, que foi deposto, e o Carlos Lacerda, que era o conhecido opositor de Getúlio Vargas, inclusive. Foi na época do Costa e Silva que foi implantado o AI-5, que de todos os atos institucionais, esse teria sido o mais rigoroso na sua repressão. Algumas características aqui nós temos desse AI-5. O AI-5 pode ser entendido como um momento de endurecimento do regime, nós podemos ver aqui neste quadro. Com este instrumento, né, era permitido ao presidente da República, primeiro, fechar os legislativos,
federal, estadual e municipal, caso fosse identificado alguma ameaça ao regime, cassar com 2 S's mesmo, cassar mandatos de parlamentares, suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão. A gente vai lembrar aí agora de Atenas antiga, né, quando alguém trazia uma ameaça à democracia, né, lá de Atenas, o indivíduo era colocado no ostracismo, ou seja, ele era expulso de Atenas durante o período de 10 anos. Ele não poderia colocar os pés em Atenas, senão ele poderia ser preso ou mesmo condenado à morte. No caso aqui do regime militar, suspensão de 10 anos de direitos políticos de qualquer cidadão, caso ele fosse identificado como uma ameaça ao regime. Ele podia também, o presidente, demitir, remover, aposentar ou pôr em disponibilidade funcionários públicos, remover ou demitir também juízes, julgar crimes políticos em tribunais militares, né, e outras coisas mais. Então nós podemos perceber essas características principais do AI-5, onde houve um endurecimento do sistema, onde houve também uma grande repressão, inclusive nos meios de comunicação. Muito bem, nós seguimos com o general Emílio Médici, né? Ele governa entre 69 e 74, foi conhecido também como general, né, de linha dura do regime, e nesse momento houve o chamado crescimento econômico, o início de obras monumentais, né, também como a Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, né, e nesse momento também acaba se avolumando as guerrilhas urbanas, no momento aí de governo do Médici. E aí nós vamos, né, dividir esse vídeo em 2 partes. Nós estamos aqui encerrando, né, agora a primeira, e nós vamos nos aprofundar na questão do milagre econômico, que foi esse momento de Médici, inclusive na questão dos esportes, inclusive na questão cultural, né, musical, artística da época do Brasil. O que é que isso tudo significou? Quais são as discussões envolvidas nesse processo, né, que é um assunto, na verdade, muito delicado, né, vira e mexe, né, a mídia acaba colocando, né, suas visões, né, de artistas, né, de pessoas em relação ao que foi esse período militar do Brasil, e a gente vai trazer algumas reflexões aí, com certeza, na parte 2, quando a gente vai ver essa questão cultural da época, essa questão literária e também o enfraquecimento do regime e o fim da ditadura militar. Então, ficamos por aqui, por enquanto. Forte abraço para todos, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.